Boa noite, família. Estamos começando nosso propósito de oração e jejum. Durante 21 dias estaremos mergulhando na palavra de Deus e buscando a face do Senhor. Com certeza será um tempo maravilhoso em que todos nós, como igreja do Deus vivo, vamos experimentar grandes maravilhas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E já começamos nosso jejum, né? Hoje foi o primeiro dia, estamos nos abstendo de alguns tipos de alimentos. Sim. Não é isso? Sem carne vermelha, sem carne suína, nenhum tipo de defumados ou embutidos, sem refrigerante, sem doce de qualquer espécie, nenhum tipo de guloseima, não é isso, pastora Carla? Mas estamos nos alimentando de saladas, frutas secas e também frescas, carnes brancas, ovos, leites derivados, pães e sucos de frutas. Uma dúvida bem que tem chegado até nós é sobre adoçar o café ou adoçar o suco. Você é livre para usar a forma que você tem costume de fazer. Se você tem costume de usar o café com açúcar, assim você faça. E não tendo a intenção de substituir uma sobremesa. Então, no seu protocolo diário, como você faz no seu dia a dia, você segue da mesma maneira, ok? Muito bem, hoje então, no nosso devocional, nós vamos meditar na palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1. Você pode, já pela manhã, assim que você acordar, ler a palavra do Senhor antes de trabalhar, antes de fazer qualquer outra atividade. E todos os dias, às 10 da noite, aqui no nosso canal YouTube da Igreja Metodista em Cascadura, nós estaremos trazendo porção dessa palavra para você. Hoje a pastora Carla vai trazer um pouquinho do Evangelho de João, capítulo 1. Então, vamos começar hoje com o capítulo 1 de João. E desse texto que vamos ler hoje, que você já fez a leitura de todo o capítulo, mas vamos extrair algo muito que vai dar início a esse tempo de propósito. Está no versículo 1. Diz assim: no princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. E hoje, a gente quer falar sobre fundamentos. É o propósito pelo qual o Senhor nos desafiou nesse tempo. De revisarmos nossos fundamentos, aquilo que sustenta a nossa vida. E fundamento fala aquilo que não é visível, mas que sustenta algo que é visto. Por isso ele é tão importante e tão fundamental. E nesse tempo de propósito, estamos empenhados em avaliar aquilo que tem sustentado a nossa vida. E a Bíblia nos diz em Mateus, no capítulo 7, 2 tipos de fundamento. Quando Jesus está ensinando sobre o fundamento que é solúvel e um fundamento que ele é resistente. Ele fala sobre a areia e fala sobre a rocha. Esses 2 tipos de fundamento vão determinar o futuro e o destino daquilo que será construído sobre esse fundamento. Então, se olharmos para esse texto de João, capítulo 1, podemos aprender algo muito poderoso aqui. A nossa vida precisa estar fundamentada naquele que é a pedra angular, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E não há outra maneira de edificar a nossa vida sobre o nome do Senhor Jesus sem uma vida entregue em obediência, em retidão, uma vida completamente submetida à liderança do Espírito Santo. E fundamentar nossa vida nesse lugar é ter a certeza que podem vir os ventos, podem vir as diversidades, podem vir as dificuldades, as circunstâncias difíceis. Nós temos uma certeza. Se estamos nesse lugar fundamentados em Cristo, nós vamos vencer e vamos passar por tudo isso. E depois de tudo finalizar, vamos poder contemplar o quanto nós crescemos, o quanto nós conhecemos o Senhor no meio de tudo isso que nós vivemos. Por isso é tão importante nos atentarmos sobre o que estamos construindo a nossa vida. Familiar, pessoal, relacional, como cristãos, em que eu e você temos fundamentado a nossa vida. É sobre Cristo, que é o fundamento sólido, é o fundamento resistente, que nos dá condição de passar por os desafios,
ou por um fundamento solúvel, como numa areia, onde quando passa a onda do mar, aquilo é levado. Quando passa a adversidade, a nossa vida é levada, a nossa alma é abatida, o nosso ânimo é sucumbido. Nós não estamos nesse lugar. A nossa vida está sendo construída sobre esse alicerce, sobre esse fundamento chamado Jesus Cristo. E a certeza que nós temos que com Ele nós já somos mais que vencedores. Nele, por Ele e para Ele, porque Ele é o princípio de tudo, Ele é o fundamento de todas as coisas, e a certeza que sobre Ele nós vamos resistir aos dias maus, e na certeza que seremos melhores, ainda melhores vamos viver com o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Amém. Ele é o nosso fundamento. Cristo é o nosso fundamento, é a pedra angular. Ainda no capítulo 1 de João tem um versículo que eu gosto muito, que está no versículo 4, que diz assim: aquele que é palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Esse fundamento gera vida. É toda a estrutura que precisamos para que possamos viver bem a nossa vida. Muitos têm nos perguntado quais são os motivos do jejum, qual é o propósito. Na pregação de domingo, pela manhã, nós ministramos alguns dos benefícios que o jejum traz, essa arma poderosa que nós temos. Nós falamos sobre revestimento de poder, a ação do Espírito Santo em nossa vida. Nós falamos sobre quebrantamento. O jejum traz quebrantamento, é tempo de quebrantamento, tempo de a gente se derramar na presença de Deus. Não é tempo de buscar coisas, as coisas vêm quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quando buscamos o fundamento. Nossa estrutura é bem edificada, então é tempo de quebrantamento. Falamos também de que os milagres acontecem simultaneamente enquanto estamos nos quebrantando, nos dedicando ao Senhor. E falamos que o jejum é uma arma poderosa para que tenhamos discernimento espiritual, discernimento dos tempos. Esse discernimento espiritual vai fazer com que a gente tenha plena revelação de Deus, assim como Daniel teve. Então, no princípio, aquele que a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ele existia desde o princípio. Ele é o nosso fundamento e ele é a luz que precisamos. Que você e a sua família possam desfrutar deste tempo tão precioso de entrega, tão precioso de quebrantamento, esse tempo tão precioso em que estamos nos entregando ainda mais ao Senhor. Que sejam 21 dias poderosos, 21 dias de experiências sobrenaturais. E não se esqueça, todos os dias, amanhã, no nosso caso, todos os dias nós estamos nos abstendo de alguns tipos de alimentos, como eu falei aqui no início. E toda terça, quinta e domingo nós estaremos com 12 horas de jejum. Então amanhã nós estaremos em 12 horas de jejum. Além de nos abstermos desses alimentos que nós falamos, também estaremos em 12 horas de jejum. Você pode de meia-noite ao meio-dia e de meio-dia à meia-noite. Você escolhe o melhor momento para você, o horário mais adequado para você. Amém? Eu tenho certeza que Deus está preparando grandes coisas para nós. Vamos orar nesse momento. Eu declaro que a bênção do Senhor seja sobre sua vida e sobre sua casa. A pastora Carla vai estar orando, declarando que esse fundamento seja mesmo construído, reconstruído na nossa vida para a glória de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus, Tu és o nosso fundamento. Amém, Jesus. Tu és o lugar em que a nossa vida tem sido edificada e que esse tempo realmente seja um tempo de revisarmos aquilo que realmente tem sustentado a nossa vida. Que o Senhor nos ensine nesse tempo, nos direcione, que o Teu Espírito, Senhor, possa aclamar no nosso espírito, nos dizendo, nos direcionando aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É um tempo de avivamento pessoal, de quebrantamento pessoal, é um tempo de envolvimento individual com o Senhor, de ouvir o Senhor, de termos experiências com o Senhor, e o resultado disso é um derramamento coletivo sobre a igreja. Mas, Senhor, nós entendemos que cada um na sua casa, na sua individualidade, precisamos entender aonde a nossa vida tem sido construída, em que temos firmado a nossa vida, naquilo que é temporário, aquilo que é solúvel, ou realmente aquilo que é resistente, que é eterno, que é o Senhor Jesus. Então, Senhor, nesse tempo, abre os nossos olhos, ilumina os nossos olhos, para que seja realmente um tempo sobrenatural do céu sobre a Tua igreja e sobre cada um dos meus irmãos. Assim nós oramos, nos entregamos sob a Tua liderança para ouvirmos a Sua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 família querida.
Tenha um final de noite abençoada. Que o Senhor possa derramar grandes vitórias sobre a sua vida. Amém. E prepare-se para grandes experiências sobrenaturais com Deus vivo. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe.